pessoal, hoje vamos falar sobre o vetor resultante. Na aula passada falamos sobre grandezas vetoriais. A gente vai ter uma grandeza vetorial, por exemplo, nesse caso aqui vamos chamar esse vetor de V, de V de vetor. Todo V, todo vetor, ele vai ter essa setinha aqui em cima da nossa grandeza física para representar que aquela grandeza física é um vetor, tá ok? Então lá eu botei esse R de vetor resultante. Ou seja, só relembrando que as características, o tamanho da seta representa o nosso módulo, é a quantidade numérica, a parte quantitativa daquele vetor, o número. O corpo da seta é a nossa direção. E a cabeça da seta é o sentido, para onde está apontando. E lembram que a direção ela está relacionada ao plano cartesiano, tá ok? Bem, você vai ver diversas vezes nas grandezas físicas que vocês estão estudando, vetor como F de força, A de aceleração, V de velocidade, e você vai ver que vai ter essa setinha em cima. Então guarde sempre essa informação. Essa setinha representa que aquela grandeza física é um vetor. Mas nem sempre nas explicações os professores vão colocar sempre essa setinha, tá? Bem, então vamos estudar aqui primeiro as operações matemáticas, com os vetores, só que vetores na forma de paralelos. Esse é o primeiro caso. Vetor estão relacionados de maneira paralela, ou seja, estão na mesma direção. Mas a gente vai trabalhar com sentido oposto e mesmo sentido. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho essas duas operações aqui, onde os dois vetores são paralelos, ou seja, estão na mesma direção. Só que no primeiro exemplo aqui, eu tenho o mesmo sentido. Os dois estão apontando aqui para a minha esquerda. E no sentido de baixo, eu tenho que um está para a esquerda e outro está para a direita. Bem, no primeiro sentido aqui, que eles estão no mesmo sentido, a operação matemática, quando você quer um vetor resultante do mesmo sentido, é a soma. Ou seja, o vetor resultante, deixa eu até colocar aqui, que aqui tem uma setinha em cima também. O vetor resultante é a soma de V1 com a soma de V2. Ou seja, você vai fazer a projeção desse vetor aqui no final, ou então a soma desse, ou então esse outro vetor você bota aqui na frente. E vai ficar esse vetor aqui maior. Esse vetor R é a soma de V1 com V2. Bem, já no caso que a gente tem mesma direção, porém o sentido é oposto, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma subtração de V1 com V2. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho V1 que é desse tamanho, V2 que é desse tamanho aqui, o vetor resultante vai me dar algo bem menor, Então, V1 menos V2 é o nosso vetor resultante. Então, esse é os dois exemplos para vetores de soma ou subtração, no caso de serem paralelos, terem a mesma direção, porém, num caso de sentido oposto e no outro caso de mesmo sentido. Perfeito? Então, se eu, por exemplo, pego aqui, ó, coloco um vetor desse tamanho mais um outro vetor desse tamanho aqui, o vetor resultante desse caso, me daria um vetor totalmente desse tamanho. Esse é um caso aqui de vetor de mesmo sentido. Se agora eu coloco um vetor dessa maneira e o outro vetor dessa maneira aqui, o meu vetor resultante vai ser o quê? Você vai fazer a projeção desse cara aqui, ou seja, mais ou menos isso, e o nosso vetor resultante vai ser somente esse aqui de baixo. Então esse é o nosso exemplo, o primeiro exemplo, e esse aqui é o nosso segundo exemplo. Essa foi a dica de hoje e até a próxima.